número 7, nós vamos classificar os verbos quanto à sua transitividade. Pagou a viagem, pagou a viagem, pagou o restaurante, emprestou a você seu casaco e depois sumiu. Então, primeiro vamos analisar o verbo pagou. Quem paga, paga alguém. Neste contexto, aliás, paga o quê? Neste contexto dessa frase, nós vamos perguntar, pagou o quê? A viagem, verbo transitivo direto. Então, o primeiro verbo, eu já sei que é verbo transitivo direto. No segundo, pagou o quê de novo? Pagou o restaurante, verbo transitivo direto de novo. Aqui sem preposição e aqui sem preposição. Então, o primeiro, verbo transitivo direto, o segundo, verbo transitivo direto. Vamos para o verbo emprestou. Quem empresta, empresta o quê? Seu casaco. A quem, ou seja, para quem? Para você ou a você. Emprestou o casaco, emprestou seu casaco a você. Ah, Marisa, veio fora de ordem. Não tem problema a ordem. O importante é você entender que o verbo emprestou precisa de dois complementos. Um sem preposição e o outro com preposição. Que verbo é esse? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. E depois sumiu. Sumiu, pronto, acabou. Não precisa de complemento. Que verbo é esse? Verbo intransitivo. Então, nós temos pagou, transitivo direto, pagou, transitivo direto também, emprestou, transitivo direto e indireto, e sumiu, intransitivo, letra C. Fechou? Número 8. Assinale a alternativa em que o predicado seja verbal, voltando à classificação dos predicados. O juiz julgou o réu em foro privilegiado. Olha a pegadinha. Andreísa já falou essa frase, mas eu falei diferente. Muito cuidado. O juiz, sujeito, julgou quem? Julgou o réu, objeto direto sem preposição. Em foro privilegiado é o adjunto adverbial de lugar. Então, eu só tenho o objeto direto. Julgou o quê? O réu. Julgou quem? O réu. Então, esse predicado é um predicado verbal. É a letra A. Ah, mas aquele exemplo que você deu, aquele exemplo que eu dei era o seguinte: o juiz julgou o réu ansioso. Ansioso era uma característica do juiz. Aqui não tem nenhuma característica, aqui tem um lugar, em foro privilegiado. Entenderam? Tem que analisar oração por oração, não se precipitem. Letra B, a partida de futebol de nosso time estava verbo de ligação, e todas as vezes que eu tenho verbo de ligação, meu predicado é o quê? Nominal. Muito bem. A prova de matemática deste bimestre não parecia tão fácil. Parecia cafés para dois, verbos de ligação, meu predicado é nominal. Ana Paula andava preocupada ultimamente. Andava não é sentido de andar, caminhar, não. Andar no sentido de estar. Ela estava preocupada ultimamente. Também faz parte do cafés para dois, predicado nominal. A minha resposta, então, será a letra A. Número 9. Na frase, as palavras de Sinhá Vitória encantavam-no. Temos o sujeito. O sujeito é, o que encantavam-no? As palavras de Sinhá Vitória. Isso que tudo é o meu sujeito. As palavras de Sinhá Vitória é o meu sujeito. Isso é um sujeito simples. Mas o que na verdade encantavam? Palavras. Palavras é o núcleo do sujeito. Ok? Então vamos analisar. Sinhá Vitória é o sujeito simples? Não, tá faltando. Tem que ser as palavras de Sinhá Vitória. A letra A está incorreta. Palavras é sujeito simples? Não. Palavras é o núcleo do sujeito. Ok? Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Não. O verbo está na terceira pessoa do plural, mas o sujeito são as palavras. O sujeito aparece aqui. No. Sujeito desinencial. Desinência do verbo. Não. Esse no aqui é quem cantavam a ele. Ok? Então,
a gente precisa fazer uma correção aqui, ó. Como não tem nenhuma alternativa, nós vamos colocar núcleo do sujeito simples. Aí sim será a letra B, ok? Então, para ser a resposta correta, vocês vão corrigir aí para mim. Vai ser a letra B, palavras, mas palavras vai ser o núcleo do sujeito simples. Todo mundo entendeu isso? Número 10. Na frase amanhã sem pássaros, sem folhas e sem vento, progredia no silêncio da morte. O sujeito pode ser classificado em... Então, o sujeito é amanhã. Amanhã é o sujeito simples. Sem pássaros, sem folhas e sem vento? Não, isso não é o sujeito composto. Sujeito inexistente, que é um fenômeno da natureza? Não, está falando sobre um elemento da natureza, mas o verbo progredia não é um fenômeno natural. Quem progredia? Amanhã. Sujeito simples, não é sujeito inexistente. Sujeito inexistente indicando clima? Não, não está indicando frio, calor. Não. Você está falando progredia. Quem progredia? Amanhã. Então, o sujeito é amanhã, sujeito simples, letra A. Número 11. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Pode-se classificar o sujeito dessa oração. Nós devemos já. Pode-se classificar, gente, me perdoe por esses errinhos aqui. Pode-se classificar o termo destacado dessa oração. O termo destacado dessa oração em... Vamos analisar lá. O termo destacado dessa oração em... Moro. Quem moro? Eu moro. Sujeito desinicial. Moro. Depois nós temos lá, num país tropical abençoado. Abençoado é um adjetivo. País abençoado, um adjetivo de país. Então, por Deus está completando o adjetivo abençoado. Abençoado como adjetivo é considerado como nome. Então, é um complemento nominal. Lembrando que aqui não é sujeito, nós trocamos por termo destacado. E por Deus, que está completando abençoado, que é um nome, é considerado um complemento nominal, letra B, ok? Número 12. Assinalar a alternativa que apresenta a classificação correta do predicado do sujeito em destaque. Eles descobriram seu segredo e Fabiano não se perdoava. Então, eu quero que vocês classifiquem esse predicado e esse sujeito. Descobriram seu segredo. Descobriram é verbo de ligação? Não. Então, meu predicado não é nominal. Tem algum predicativo aqui? Tem algum adjetivo aqui que mostra que o verbo é predicado, verbo nominal? Não. Então, se eu tenho um verbo significativo e não tenho um adjetivo, meu predicado é verbal. Predicado verbal. Descobriram o seu segredo, porque tem um verbo significativo e não tem um adjetivo. E Fabiano? Fabiano é um sujeito simples. Isso a gente consegue notar. Então, o predicado verbal e sujeito simples, letra A. Ok?